irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. Hoje, vídeo de sexta-feira, né, nós sempre reservamos um espaçozinho para a gente falar sobre algum tema que seja importante para a nossa caminhada espiritual, para a nossa vida pastoral, para a nossa vivência da fé, afinal de contas. E o que eu trago? De vez em quando, sempre a primeira sexta-feira do mês, eu trago aquele tema que o Papa propõe como intenção para que a gente reze em comunhão com ele. Sim, o apostolado da oração, ele assume isso em nível internacional, mas todos nós fazemos isso. E aqui o canal, vocês sabem, né? Música, liturgia, paz e bem, ele tem uma perspectiva franciscana. Eu sou franciscano secular, então a gente sempre procura trazer uma perspectiva que aponte para a figura de São Francisco de Assis. Não é? Agora, o que a gente traz? A gente traz um pensamento que é importante que todos nós estejamos em comunhão com o Papa. Por quê? Porque ele é o vigário de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque São Francisco tinha um amor muito grande pela figura do Papa enquanto um sinal de unidade. Alguém que ajuda a nossa caminhada nessa fidelidade ao Evangelho, que, afinal de contas, era o que contava na vida de Francisco, né? Viver o Evangelho sem glosa. Mas vamos lá. Vocês vão perceber nas figuras que utilizando, que há a figura de um franciscano, um frade, como que é para apontar essa presença franciscana. Embora a gente saiba que as religiosas, né, as clarissas, as irmãs da terceira regra, que a gente vê como importante, por exemplo, aqui as irmãs da Medalha Milagrosa são franciscanas, e elas são concepcionistas, são monjas, né, são contemplativas. Tá, mas olha, o que nós precisamos? Tomar consciência de que o anonimato, o isolamento, a solidão nas grandes cidades é como que uma epidemia, uma pandemia. Agora, isso que o Papa nos chama a todos à consciência para podermos rezar nessa intenção, por quê? É necessário que, a partir desse desafio enorme, a gente consiga formar comunidades. Agora, de que maneira? Encontrando novas formas de anunciar o Evangelho, né? O Papa Francisco falava de uma igreja em saída, uma igreja que vá até as periferias existenciais. E o Papa, eu vou deixar aqui, como sempre faço, a oração que o Papa Leão propõe, e aí você vai perceber como que de fato é algo muito importante e urgente. Bom, qual o contexto em que nós estamos? O Papa fala em cidades grandes, sobretudo. Mas por quê? É um dos maiores campos de missão do nosso tempo. Porque a gente sabe que o maior número de pessoas hoje moram nas grandes cidades, nos grandes aglomerados humanos, nos grandes ajuntamentos. E aí a gente percebe que há oportunidades e tudo, mas há um êxodo. Houve esse êxodo rural. Sim, a gente poderia falar do êxodo urbano, de pessoas que estão saindo das cidades, procurando lugares menores, né? Tá, mas é necessário, é urgente que a gente tome consciência de que são milhões, nós poderíamos dizer bilhões de pessoas que estão nessa situação, desde que sejam uma cidade assim, de porte médio para maior, até as grandes metrópoles ou megalópolis, de fato, os seres humanos estão sofrendo e muito, né? Então, vejam, falta de planejamento humano. Então a gente sabe que esses aglomerados, as pessoas estão fisicamente próximas, mas socialmente distantes. Não é como no passado, bem passado mesmo, que nas cidades pequenas, ou nos arraiais, ou nas beiras de córrego ou de riachos, as pessoas se conheciam pelo nome. Não, isso não existe. Existe alguns casos, claro, mas hoje a realidade é outra. E é nesse cenário, né, de anonimato, de solidão, pensemos nos metrôs, nos ônibus, né, nas ruas, prédios, enfim, a gente sabe que os condomínios, meu Deus, como é grande o desafio que nós devemos enfrentar. Agora, qual é a proposta do Papa? O Papa nos mostra que não adianta buscar grandes soluções se a gente não der os primeiros passos, os passos mais simples. Não adianta buscar grandes gestos. São os pequenos gestos de fraternidade. Por exemplo, um sorriso que seja de verdade. Hoje o pessoal usa muito a expressão, né? Um sorriso que não chega aos olhos. Pois é. Então é
A gente precisa isso, um sorriso, uma palavra de conforto. Tem tantas pessoas que sofrem, então a gente possa isso, ouvir de verdade. Então aí a gente fazer uma visita, a gente até brinca, né? Visita presencial. Hoje em dia é tão comum a gente fazer ligação por vídeo, ou, enfim, não é? Depois, pequenos grupos para a gente rezar, para a gente poder conviver. Aí, gente, quais seriam esses caminhos criativos? Porque para construir comunidade é preciso, não só para rimar, vontade. Desde que a pessoa tenha vontade disso, aí a gente vai conseguir romper as chamadas periferias existenciais. Idoso, por exemplo, que nunca recebe visita. Um jovem que está desanimado com o futuro. Já pensou que pena? Quer dizer, a juventude, que é uma idade de formular os projetos, né, pensar, né, vamos dizer assim, em programar a sua vida, né, fazer projetos que consigam dar sentido para a existência. Agora imagina, um jovem que não pense no futuro. Ou uma pessoa que sai da sua terra, os migrantes, né, que buscam um lugar que ele possa pertencer. Olha, são grandes os problemas. E as cidades, como que acolhe tudo isso. A gente poderia perguntar, bom, mas eu não moro em cidade grande, eu sou uma cidade média, cidade pequena, até bem pequena. Isso é para mim também? Olha, a gente poderia pensar que não, né? Não, então vamos pensar, o Papa está falando das grandes cidades. A solidão, ela existe também no interior. E se você mora no interior, você poderia até dizer, é verdade sim e tal, né? Por quê? Acontece isso de uma forma mais silenciosa. Porque a proximidade física não garante essa proximidade afetiva. Alguém disse, eu não me lembro agora, os homens estão sós no deserto, mas entre outros homens também. E talvez nunca as pessoas estejam mais sós, né, do que quando estão numa multidão. Você já teve a experiência de estar numa grande cidade ou num dia de muito movimento para lá e para cá? Solitários. Bom, qual é o nosso papel? Nós poderíamos pensar, né, nas cidades pequenas, mas também nas grandes cidades, aí aplica tudo. É que a gente deveria ter atenção. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus dizia, né? Aquilo que ele queria dizer. Pois bem, ele continua dizendo isso através do seu evangelho, que a gente fique atento, que a gente preste atenção aos nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, telefonar para um irmão ou uma irmã que sumiu da comunidade, da sua comunidade de fé. Pode ser que tenha um irmão ou uma irmã que esteja mais afastado. Então, talvez fazer isso, ligar. Ô, fulano, eu poderia te fazer uma visitinha, né? E aí, a gente poderia até quase que formular isso. Ninguém deve ficar invisível aos nossos olhos se nós enxergamos o Senhor Jesus ou devemos enxergá-lo na pessoa dos nossos irmãos. Qual é o chamado, então, que nós podemos dizer? O chamado à ação para aqui vamos dizer assim, nessa plataforma é sempre, se inscreva e tal. Claro, a gente espera que você se inscreva, que você possa participar da nossa reflexão partilhada. Vou deixar questões aqui no primeiro comentário fixado. Tá. Mas é o seguinte, São Francisco, ele dizia o seguinte, olha, Deus me deu irmãos e irmãs. Vamos tomar essa consciência. As pessoas com as quais nós convivemos, ou mesmo com as quais a gente cruza nos caminhos da vida, são nossos irmãos e irmãs. Então, aquela formulação que é atribuída a São Francisco, né, na sua oração fazei-me instrumento de vossa paz, ele viveu tanto isso, né, embora não tenha sido ele que fez essa oração, esse canto, que sejamos instrumentos da paz e do bem. Meu irmão, minha irmã, vamos aceitar orar com o Papa, orar em sintonia, em comunhão com ele? Vamos aceitar praticar os gestos de aproximação, de acolhimento? Desejo que você tenha um bom final de semana, desde já. Caminhemos. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Paz e bem.